Fala pessoal, Fábio Moura aqui para mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre medo. Quem nunca sentiu medo, incerteza, insegurança? Acho que é impossível, né? Você não sentir medo. Eu quero começar esse episódio citando uma frase do livro Os Segredos da Mente Milionária. Se você já leu esse livro, com certeza você vai se lembrar dessa frase, que ela aparece várias e várias vezes no livro, né? E se você não leu esse livro, eu recomendo, que é um excelente livro para mudar a sua mentalidade, beleza? Então a frase é a seguinte: pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Se a gente analisar, se o nosso pensamento é de medo, se o nosso sentimento é de medo, se as nossas ações são de medo, como que você acha que vai ser o resultado? Vai ser um resultado bom ou um resultado ruim? Responde aí no seu pensamento. O que você acha? Eu tenho certeza que todo mundo respondeu que o resultado vai ser ruim, porque a gente sabe que o medo atrapalha, o medo cega, né? O medo paralisa, o medo impede que a gente dê o nosso melhor, né? Disso todo mundo sabe. Mas uma coisa é fato, e é um fato interessante. A gente nunca vai conseguir vencer o medo, tá? Pode ser que o seu medo de hoje não seja o mesmo medo que você vai sentir daqui a um ano, porque a gente aprende a lidar com isso, né? Mas uma coisa é fato, você sempre vai sentir medo, insegurança de alguma coisa. É praticamente impossível você vencer o medo. Então o que a gente precisa realmente fazer é aprender a lidar com o medo, não excluir o medo completamente, porque é impossível, né? Então todo mundo sente medo, o seu medo de hoje pode não ser o mesmo medo de amanhã, mas uma coisa é fato, a gente precisa aprender a agir mesmo estando com medo. E aí que está o segredo: se você esperar o medo passar para você tomar uma atitude e fazer alguma coisa, ele nunca vai embora, porque a única forma de vencer o medo é agindo, tá? Quantas vezes você estava com medo de alguma coisa, você foi lá e fez e viu que não era tão complicado assim, né? Você conseguiu realmente fazer, e antes de fazer isso você estava com milhares de pensamentos ruins na sua cabeça, né? E quando você realmente foi lá e fez, não era nada disso, né? Então o medo cega, o medo impede que você tenha atitude, mas a única forma de evoluir e realmente dominar esse medo é você tendo uma atitude, você agindo, mesmo sentindo medo. E esse é o grande segredo. Outra dica muito importante é a gente sempre pensar em consequências. Então, qual é a pior coisa que pode acontecer se você fizer isso que você está com medo? Você vai morrer, vai falir, vai quebrar? O que vai acontecer? Qual que é o pior cenário? Então, muitas vezes, a gente sente medo de uma coisa que realmente não tem uma consequência tão grande assim, né? Só que o medo é muito grande. Então, quando você para pensar qual a pior consequência, né? Qual o pior resultado que isso pode ter, você realmente começa a entender que talvez não seja uma coisa tão séria assim. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de fazer operações, né? E mesmo estando dentro do gerenciamento, as pessoas têm medo, geralmente com valores um pouco mais altos para elas, né? Então, por exemplo, se você faz uma operação aí com R$100 e sente medo, o que você tem que fazer? Olha, se eu entrar com esses R$100 aqui, qual é a pior coisa que pode acontecer? A operação dar errado, eu vou perder R$100, não é? Se você não pode perder R$100, se R$100 é todo o seu capital, é muito para você, você não está disposto a perder, não entra com R$100, entendeu? Então, sempre antecipe a consequência antes de ter uma atitude, porque isso muitas vezes não vai ser uma grande coisa, tá? E com isso você vai conseguir agir mesmo estando com medo, porque você já conhece a consequência, você já sabe qual é a pior coisa que pode acontecer. Então você consegue fazer sem ser atrapalhado pelo medo. Agora, se realmente você pensou na consequência e você não está disposto a passar por essa consequência, você realmente não toma essa atitude, né? Você pensa em uma outra solução, diminui o valor da sua entrada, enfim. Então, antecipando as consequências, você consegue realmente entender qual é a pior coisa que pode acontecer com você e tomar a atitude correta para que você não se arrependa.
né? Mas mesmo assim, o medo sempre pode existir. E é importante aprender a dominar esse medo, porque realmente a gente só cresce quando a gente está fora da zona de conforto, tá? Quando a gente está em uma situação confortável, a gente não aprende, a gente não cresce, a gente não dá o nosso melhor, tá? Então, por isso que o medo pode ser usado de uma forma boa, a incerteza também pode ser boa, porque tudo isso vai motivar para que você realmente vença, que você cresça, que você aprenda, né? Porque quem fica na zona de conforto, só fica em situações confortáveis, não aprende e não cresce. Então aprenda a usar o medo, a incerteza ao seu favor. Tenha em mente que tudo isso é para te ensinar, tudo isso é para você evoluir, né? Que faz parte. Então, ao invés de deixar o medo te abalar, ao invés de deixar o medo te segurar, use esse medo, essa incerteza para você aprender, para você evoluir. E essa é a melhor forma para a gente lidar com o medo. Beleza, pessoal? Então essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se fala então no próximo episódio.